Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos começando mais um programa Mulheres de Fé, e o programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas, terças e quartas-feiras, dando continuidade com o programa Palavras da Fé. E neste momento eu quero convidar você para, junto comigo, fazer uma oração. Uma oração porque a oração é conversar com Deus. E nós temos vários motivos de conversar com Deus, porque Ele é nosso Pai, Ele é nosso ajudador, e dele dependemos. Pai, nós te damos graça por esse momento, Senhor, quando vamos ministrar a Tua Palavra. Oro pelos nossos telespectadores, esses que estão do outro lado nos escutando, que esta palavra chegue aos corações e sejam recebidos, Senhor, como terra fértil e que possa dar fruto, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer meus agradecimentos aos nossos colaboradores, ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, ao pastor Eliseu Torres e também ao empresário Paulo Cajueiro e a sua família. E a você também, caro telespectador, que tem estado conosco, nos acompanhando, nos assistindo. A causa desse programa é para alcançar pessoas, levando a palavra de Deus, o Evangelho. E hoje nós temos uma grande notícia para você. Aí você deve estar perguntando, que notícia é essa? Para mim, eu acredito para todo o povo cristão, é a melhor notícia, a notícia mais esperada, que fala de um acontecimento que Jesus predisse. E o acontecimento que Jesus predisse, ele disse 3, antes dele partir, ele falou, quando ele estava aqui, ele predisse 3 grandes acontecimentos. E hoje nós vamos falar de um importantíssimo, que nós estamos assim, na maior expectativa por esse grande acontecimento, que é Jesus está voltando. Aí você pode dizer, mas essa história eu já tenho ouvido há muito tempo. Mas eu quero te dizer, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Ou seja, passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E foi Ele quem disse. O primeiro acontecimento que Jesus predisse, Ele, quando estava aqui na terra, que Ele veio com uma missão, todos nós sabemos qual foi a missão, que foi dar a vida, se entregar por nós para nos justificar. É o justo morrendo pelo pecador, para nos fazer justiça de Deus. E ele predisse esse acontecimento, está escrito aqui no livro de Marcos, no capítulo 8 e o verso 31. Ele avisando para os discípulos para que foi que ele veio. Ele já predisse que ele iria morrer e que ele iria ressuscitar. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus sabia para o que veio, mas os discípulos ainda não sabiam. As pessoas que ele havia chamado para estar com ele precisavam entender que o ministério de Jesus aqui na terra era um ministério curto, era até ele trazer a convicção aos homens que ele era filho de Deus e que ele viria com essa missão que o Pai havia dado, de pagar, de tomar sobre ele, pagar a nossa dívida, tomando sobre ele os nossos pecados
e ali na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nos libertar. E esse acontecimento nós sabemos que já passou, que aconteceu. Jesus morreu, todos nós temos esse conhecimento. Jesus morreu e com 3 dias ressuscitou. Um outro acontecimento que Jesus predisse é que o templo de Jerusalém, vamos ler na Bíblia, onde está escrito, no Mateus capítulo 24, vamos ver o que foi que Jesus falou. Jesus saindo do templo, capítulo 24 de Mateus, o versículo 1. Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Esse foi um outro acontecimento que Jesus disse para os discípulos que iria acontecer. E, na verdade, aconteceu. 70 anos depois da ressurreição e ascensão do Senhor, Jerusalém foi invadida mais uma vez e Tito, o imperador, ele destruiu todo o templo, como Jesus assim havia falado. Então, vocês estão vendo que o cumprimento, aquilo que Jesus disse, tem cumprimento, é uma realidade. E tem um terceiro acontecimento, que realmente é esse que nós estamos falando durante todo esse mês de maio e junho, aliás, é sobre a volta de Jesus. E esse é um acontecimento que é importantíssimo e que nós vamos continuar pregando até Jesus voltar. Porque é a volta de Jesus o evento mais importante para os cristãos hoje, para aqueles que amam a sua vida. E Jesus, nesse mesmo capítulo, continuou conversando com eles, assentado no Monte das Oliveiras, e continuou conversando. E veja a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Os discípulos estavam curiosos, eles estavam querendo saber quando Jesus viria e quais seriam os sinais. Eles já sabiam que Jesus viria voltar, porque lá em João, no capítulo 14, quando Jesus estava conversando com os discípulos, dizendo mais uma vez que ele ia se entregar, que ele ia para o Pai, os discípulos ficaram tristes e ele disse: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fiquem tristes, porque eu vou para a casa de meu Pai preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então os discípulos já sabiam que Jesus ia voltar, por isso que eles perguntaram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Então, eles não estavam assim calmos, tranquilos, eles estavam aguardando a vinda, sabiam que Jesus viria, mas ele queria um sinal, ele queria saber o que iria acontecer e quando seria esse dia. Aí Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane. Então, esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus é Jesus dizendo todos os acontecimentos que iriam acontecer até a vinda de Jesus. Ou seja, o que vai acontecer e iria acontecer e o que está acontecendo hoje, que nós estamos esperando a vinda de Jesus. Então, desde aquele momento, as coisas que Jesus falou começaram a acontecer. E Jesus disse: olha,
Respondeu: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então, desde aquele tempo já haviam guerras, começaram guerras, e hoje nós estamos vendo muitas guerras, né? Nós estamos aqui mesmo, nós vemos que não sejam guerras assim de países do Brasil, mas existem motins dentro do Brasil, existem casos que a gente vê que realmente são princípios de dores, são aquilo que Jesus predisse. Vocês, assim, nações se levantarão contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será início das dores. E a gente vê tudo isso acontecendo, não é de hoje que nós já estamos vendo isso acontecer. Aí vem outros acontecimentos mais sérios. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então, nesse momento, eu acredito que nós estamos vivendo justamente esses momentos. Quantos cristãos estão sendo aí, por aí afora, assassinados? Quantos cristãos estão sendo proibidos de pregar o Evangelho? Agora, há poucos dias, eu vi uma notícia, na internet, de uma igreja, que eu não estou lembrada qual lugar, que virou um bar. Infelizmente. Que absurdo. Quem imaginava um sacrilégio desse, uma coisa assim, tão absurda, uma igreja se tornando um bar, onde as pessoas vão ali, em vez de ser para adorar Deus, como era num templo, vão para se divertir, e às vezes criar até brigas, contendas, porque como o álcool é uma droga, muitas pessoas podem ficar sem consciência e tentar agredir um ao outro. Infelizmente, nós estamos vendo coisas absurdas acontecer, mas a Bíblia diz que nós não nos assustemos, porque isso é o princípio de dores. E nós sabemos também que há um povo que está alerta para isso, porque foi o que mais que Jesus falou, que ficássemos alertas, que tivéssemos cuidado, porque viria falsos profetas, viriam outras doutrinas para enganar o povo de Deus, mas que nós tivéssemos cuidado. E então ele continuou falando num versículo do mesmo capítulo, no versículo 29, dizendo: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande glória e poder. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. É por isso que nós, que aguardamos a vinda de Jesus, estamos na expectativa e estamos desejosos que isso aconteça, porque ele vem para buscar o seu povo, como ele havia prometido aos seus discípulos ali e a todos os seguidores, como diz aqui, reunirão e estes que são os anjos, ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade. Ou seja, Jesus virá para nós nesse tempo.
Ele prometeu naquela época aos discípulos, mas ele está cumprindo agora. A todos os que esperarem a vinda do Senhor. Ainda mais disse, no versículo 34, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. O Jesus dizendo para ele, olha, fique consciente, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que essas coisas todas aconteçam. Ainda disse mais, olha, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Ou seja, o que eu estou falando a vocês, isso vai acontecer. O céu e a terra vai passar. Mas isso que eu estou falando a vocês, com certeza, vai acontecer. E é por isso que nós que estamos ansiosos ou estamos desejosos pela vinda de Jesus. Porque esse mundo jaz no maligno. Se você olhar, fizer um olhar minucioso, você vai ver como é que anda. As trevas estão tomando conta do povo. Infelizmente, os homens, como diz, eu não estou lembrada agora na Bíblia, os homens são amantes de si mesmos, egoístas, pensam mais em si do que no próximo. Quando Jesus veio, ele veio para servir, mas hoje as pessoas só querem ser servidas. As pessoas só pensam no eu. Eles não pensam que vivem em coletividade. Não pensam que eu estou aqui. Não, se eu vivesse só, ninguém sobrevive só. Nós precisamos uns dos outros. Mas, infelizmente, a maioria da humanidade só pensa em si. Em arranjar aquilo que venha lhe satisfazer. Satisfazer em quê? No seu orgulho, no seu egoísmo, na sua vaidade. Mas Jesus deixou uma grande lição para nós. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, nós estamos ansiosos e desejosos para que Jesus venha nos buscar. E aqui no livro de Marcos, no capítulo 8 e o versículo 31, Jesus começa mais uma vez a ensinar-lhe sobre o que nós deveríamos fazer. Porque quando Jesus disse lá anteriormente que iria morrer e que 3 dias ressuscitaria e que viria buscar o seu povo, eles ficaram ansiosos, desejosos para saber o dia e a hora. Porém, Jesus disse aqui que o dia e a hora não seria tão importante. Os discípulos queriam saber o tempo exato. Mas Jesus disse, olha, o dia e a hora eu não sei. Ninguém sabe, nem mesmo o Filho de Deus, mas somente o Pai. Por que Jesus disse isso para eles? Porque, na verdade, o próprio Jesus não estava sabendo. Ele predisse todos os acontecimentos, mas o momento exato que ele viria, ele não disse, porque ele não sabia e não sabe, pelo menos até quando ele estava em casa, aqui na terra, ele não sabe. Agora ele já está em casa, na casa do Pai, e com certeza ele deve saber. E ele está preparando um povo. Que povo é esse? Somos nós que estamos aqui esperando ele. Em Mateus, no capítulo 4 e o versículo 12, diz o seguinte. Mateus, que é o mesmo evangelho, onde nós estávamos lendo os acontecimentos da vinda de Jesus. No capítulo 4, Jesus disse, e o versículo 12. Aliás, o versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz.
Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte, raiou a luz. Então, quem é esse povo que vivia nas trevas? Quem é esse povo hoje que está vivendo nas trevas? Será que você vê sinais de luz na terra, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo? Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas esse povo vai ver uma grande luz. E que luz vai ser essa? A luz da volta de Jesus. Um momento glorioso quando Jesus virá nos buscar. Ele disse no capítulo 13 de Marcos, a partir do versículo 19, ele diz assim: porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve, desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Falando justamente desses dias de trevas. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Ou seja, um tempo no céu está sendo abreviado por conta dos eleitos, dos escolhidos que estão vivendo nesse mundo de trevas. Se então alguém lhe disser, vejam aqui está o Cristo, ou vejam ali está ele, não acredite, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Então, Jesus está aqui falando para aqueles que estão esperando a vinda. Olhe, tenham cuidado, se preparem, estejam alerta, porque os dias são difíceis, os dias são de trevas, e vai acontecer muitas coisas para enganar os escolhidos. Por isso, fiquem atentos, avisei-os tudo antecipadamente. Por isso que tem um povo também aqui na terra, que está avisado, que está esperando Jesus, que está tendo cuidado para não se iludir com as coisas que o mundo oferece, com as doutrinas vazias, com essas novas ordens que estão sendo dadas. Os costumes, os princípios estão sendo mudados. Mas existe um povo que está alerta, que não vão se dobrar a isso. Porque Deus mandou que nós ficássemos alertas, porque o que era mal, de agora por diante, ou daquele tempo por diante, iria acontecer. Aí ele continua dizendo, avisei-os tudo antecipadamente. E continuando disse, olha, mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos e reunirá todos os seus eleitos. A mesma parte que foi lida lá em Mateus está sendo repetida aqui no Evangelho de Marcos. Vigiar e estar atento foi a ordem de Jesus, porque está se findando o tempo aqui na terra. Os acontecimentos estão todos cumpridos. E agora vai uma pergunta para você, meu caro ouvinte. Você está realmente atento a esses momentos e esperando a volta de Jesus? É preciso que nós tenhamos esse cuidado de guardarmos para a volta de Jesus. Na Bíblia tem uma parábola que fala das 10 virgens, que são 5 loucas e 5 prudentes. Ou seja, aquilo está ilustrando a comunidade dividida. Uns estão esperando o noivo, estão preparadas com azeite nas suas candeias, ou seja, com o Espírito Santo na vida, se preparando com a unção da palavra, observando a palavra de Deus, que é o azeite, que é o combustível para a nossa caminhada. E Jesus, quando veio, ou seja, ele estava sendo representado ali na parábola como noivo, ele encontrou 5 prudentes e 5 nécias. Então, as 5 prudentes subiram com Jesus. Foram ao encontro ao noivo, encontro do noivo.
e 5 ficaram. Então isso é o retrato do que vai acontecer. Jesus virá buscar a sua noiva, a sua igreja, para as bodas do Cordeiro. Mas só irão aqueles que estiverem preparados. E você pode estar perguntando, mas como me preparar? É muito simples. É só aceitar a graça salvadora de Jesus Cristo. Aceitar o perdão de Jesus Cristo. Porque ele veio para os que era seu, diz a palavra lá. Mas muitos não receberam. Mas todos quanto receberam, deram-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 1. Então, quem receber Jesus na sua vida, está esperando por ele, aguardando a vinda e se guardando desse mundo de trevas. Aí você pode dizer, como devo fazer isso? Aí eu digo o que eu sempre repito aqui nesse programa. E gosto muito dessa mensagem, que está escrito em Romanos, no capítulo 10, o versículo 9. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja que maravilha, é crer no Senhor Jesus. Crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque muita gente não crê que Jesus era o Filho de Deus, que ele veio, morreu e ressuscitou. Mas se você crê em Jesus Cristo no seu coração e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor, você será salvo, diz a palavra de Deus. E continuando o versículo 10 diz, pois é crendo no coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. É declarando com a boca, é crendo no coração e declarando com a boca que você é salvo. Então, estamos terminando o programa e eu gostaria de fazer um apelo a você. Aproveitando que Jesus disse, o que está escrito, aliás, na carta de Romanos, foi Paulo que escreveu, que se você crer no coração e confessar com sua boca, você é salvo. Quero te perguntar, você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio ao mundo, morreu e ressuscitou? Se você crê, você diz aí no seu coração e fala com a sua boca, eu creio que Jesus é o Salvador. Então aceite-o na sua vida. Eu quero fazer uma oração com você nesse momento tão importante, que eu quero mais uma vez aceitar Jesus. Eu convido você a orar comigo, se você assim crê que Jesus é o Salvador. Pai, nós te damos graça por Jesus Cristo, seu Filho amado, que veio a este mundo, deu a sua vida por nós, morreu e ressuscitou, e hoje está sentado à destra de Deus, e virá nos buscar. E por isso nós cremos em nosso coração e falamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você fez essa oração, verdadeiramente você aceitou Jesus Cristo na sua vida, e se prepare para subir com Ele quando Ele vier buscar o seu povo, que não vai tardar. Nós assim estamos terminando o programa, agradecendo pela sua audiência, e desejando a você uma semana abençoada. Que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habite na sua vida, na sua casa, sua família, hoje e para sempre. Amém. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.